Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 16 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira, vamos encerrar a nossa maratona de leitura bíblica. Passamos essa semana tanto por Neemias como por Malaquias, dois textos que estão conectados. Um é um relato bíblico, é um histórico, outro é uma profecia. E nessa sexta-feira vamos falar do poder do dízimo. E aí, já quero esclarecer aqui de imediato que eu não vou entrar em polêmicas em relação ao dízimo ser do Antigo e do Novo Testamento diretamente, não é esse o objetivo. Também não quis causar polêmica ao colocar esse texto, esse título. Mas a gente está acompanhando durante toda a semana. A gente falou do poder da lei na segunda, o poder do arrependimento, o poder das reformas, o poder do culto e hoje o poder do dízimo, porque é o assunto que Malaquias vai tratar, mas sem polêmica, sem desrespeitar ninguém. Eu sei que aqui é um terreno perigoso, escorregadio, então a gente vai com muito cuidado aqui para trazer, óbvio, também o ensino bíblico direto das escrituras, sem viés, tanto humano como financeiro ou assim por diante. Mas vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 12. É um texto bem conhecido, vou ler ele e depois a gente vai fazer algumas considerações. Então Malaquias 3, 10 a 12 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações as chamarão felizes, porque a terra de você será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, dentro aqui do contexto de adoração, a gente tem que lembrar que Malaquias está falando sobre o contexto do culto, da adoração do povo de Deus. O capítulo 1 e 2 vai nessa direção. Ele trata ali também da questão do casamento e como existe um link entre casamento e igreja, entre casamento e o povo de Deus, ali aquela união mística entre Deus e sua igreja, entre homem e mulher. Mas enfim, Malaquias passa por tudo isso, e aqui ele está dentro deste contexto de culto, mostrando que também naquele momento os dízimos eram um problema para a nação. E era um problema porque naquele momento o dízimo ele funcionava como uma espécie de imposto que era pago para mantimento ali do templo, e inclusive havia o dízimo do dízimo, que era o dízimo dos levitas, Então, era um problema para a nação, e hoje ainda, existem dúvidas importantes sobre o dízimo, e existem entendimentos equivocados, especialmente nesse texto. Então, alguns irmãos honestos, alguns irmãos que são piedosos, mas que às vezes vão cometer alguns equívocos aqui nesse texto, e a gente precisa tomar muito cuidado para interpretar ele, para a gente também não cometer os mesmos erros. Então, qual é os equívocos e qual é o principal ensinamento aqui desse texto? Primeiro, que ao contrário do que se imagina, não existe fórmula para se conseguir riquezas materiais. Malaquias não está ensinando, porque senão estaria ensinando contrariamente à Bíblia, que existe uma fórmula secreta para ficar rico. Malaquias não está ensinando isso, a Bíblia não ensina isso, pelo contrário, a Bíblia vai combater esse tipo de coisa. A Bíblia vai chamar essa mania, não sei se seria mania, mas a Bíblia vai condenar essa ação de alguns indivíduos, essa atitude de alguns indivíduos de tentar criar mecanismos de se conseguir dominar ou se conseguir atrair a Deus. Então, Malaquias ele não está ensinando que existe uma fórmula mágica que, olha, se você entregar, você vai receber. Pastor, mas é exatamente isso aqui que o texto está dizendo. Não, ele não está dizendo isso, porque senão ele estaria contrário a outros textos. O que ele está dizendo aqui é simplesmente que a obediência, como princípio geral, deve ser obedecida. E a obediência sempre vai redundar em bênção, e a gente vai dizer sobre isso mais à frente. E outro ponto aqui, muitos até utilizam
a idolatria ao dinheiro, muitos usam esse mecanismo de idolatria do dinheiro, que é o que? Olha, você vai ganhar mais dinheiro se você entregar. Então muitos usam essa idolatria ao dinheiro para tirar dinheiro de pessoas piedosas, fazendo de maneira maquiavélica, levando pessoas honestas, sinceras, devotas a Deus e às vezes com um pouco menos de entendimento, levando essas pessoas a acreditarem que se elas fizerem ali vultosas ofertas financeiras, que elas receberão de volta. E a gente sabe que isso não é real na prática. E mais, né? Como que Deus poderia admitir ou até incentivar que algo acontecesse para gerar uma idolatria em nome dele? Então pessoas idolatrariam dinheiro em nome de Deus. Então não faz muito sentido, e aí pessoas piedosas podem ser enganadas por pessoas que são realmente maquiavélicas. Agora, também pessoas maquiavélicas também usam isso com pessoas inescrupulosas, pessoas que querem ganhos financeiros fáceis. Eles vão embarcar nessa onda aí, e aí nesse caso, né, é uma espécie de punição, porque a idolatria do dinheiro gera essa maldição, que é a pessoa ficar achando que ela vai conseguir ganhar o favor de Deus com sua contribuição, com o seu dízimo. E aí, dois inescrupulosos ali, um acaba prejudicando o outro, no final é até bom, né? Mas enfim, vamos seguir em frente. Então, primeiro, não existe fórmula para conseguir riquezas materiais. A Bíblia não ensina isso e o texto não está falando isso. Segundo, as bênçãos prometidas aqui no texto são de aspectos corporativos, tá? Então, todas as bênçãos que são prometidas aqui nesse texto são de caráter nacional e comunitário. É bênçãos para o povo de Deus. Se você lembrar aqui do contexto, Ageu e Zacarias, mas principalmente Ageu, vai muito nessa direção. Lá em Ageu ele vai falar sobre os indivíduos que estavam rejeitando a sua responsabilidade de construir o templo, e é por isso Deus poderia estar ali ou punindo ou abençoando eles. Mas o ponto é dizer que isso era do ponto de vista nacional, corporativo. E aí a gente às vezes traz isso para o pessoal. Então essas bênçãos aqui não são pessoais, elas são bênçãos para o povo de Deus, bênçãos comunitárias. Pastor, mas não existem bênçãos para os crentes? Sim, as bênçãos de Deus acompanham os crentes, mas não porque eles são dizimistas. Acompanham os crentes por causa da sua união com Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer isso. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais estão nos dadas por causa dessa união com Cristo. Ele vai discorrer lá em Efésios capítulo 1 quais são essas bênçãos. Se você quiser descobrir quais são essas bênçãos, está lá em Efésios capítulo 1. É a eleição, é a predestinação, é a redenção, é o selo do Espírito Santo. Enfim, você depois pode meditar lá com calma e você vai perceber que as bênçãos acompanham os crentes por causa da sua união com Cristo e não porque eles são dizimistas. Não existe essa conexão, como eu disse, porque senão nós teríamos uma pseudo feitiçaria, né? ou uma forma de manipular Deus. Eu faço aqui, o Senhor tem que fazer de volta. Esse ensino não é bíblico em nenhum ponto, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Sempre o povo de Deus, ele deve agir com o Deus da aliança com gratidão e não como forma de atrair o favor dele, porque isso só se consegue através da aliança, no caso da nova aliança, através da aliança em Cristo. Bom, agora a gente entra num ponto. Eu acho que aqui já desfez muita coisa. Primeiro, não existe fórmula mágica. Segundo, as bênçãos elas são de aspecto corporativo. Terceiro, os princípios gerais do dízimo não foram alterados na nova aliança. Aqui é polêmico porque você vai ter dois grupos. Um grupo que vai dizer, não, o dízimo do jeito que está na antiga aliança foi trazido para a nova aliança. Então você entrega e recebe, como eu disse agora há pouco. As bênçãos são do ponto de vista pessoal, se você entregar você vai receber.
e aí alimenta a idolatria das pessoas pelo dinheiro e assim por diante. Então, algumas pessoas dizem, olha, essa conexão, essa continuidade é plena, assim como era no Antigo Testamento, é no Novo. Outros vão dizer de uma descontinuidade plena. Vão dizer, olha, o dízimo era no Antigo Testamento, não tem mais, no Novo Testamento não existe mais isso. Você não tem de maneira direta, não existe uma desconexão de maneira direta ao dízimo no Novo Testamento. O que existe é uma desconexão parcial disso, uma desconexão em alguma medida disso, mas não total. Não total. O dízimo da antiga aliança, ele tem os seus princípios gerais válidos na nova aliança. Então, isso foi o que Jesus ensinou, por exemplo, em Mateus 23. Muita gente diz, a palavra dízimo nem tem no Novo Testamento. Está equivocado, porque lá em Mateus 23, Jesus fala sobre fariseus que entregavam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. E aí Jesus disse, olha, vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, entregar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, sem omitir aquelas que os princípios elementares da lei. Jesus está comparando o dízimo com outros princípios da lei. E Jesus diz, olha, obedeça os princípios mais importantes da lei. Fé, esperança, não vou me lembrar dos três, acho que justiça, mas Jesus diz, obedeça os princípios mais importantes da lei, mas não deixe de obedecer o princípio do dízimo. Ou seja, Jesus, ele continua, ele faz uma espécie de continuidade do dízimo na nova aliança. Além disso, Hebreus capítulo 7 também vai fazer uma espécie de conexão, mas essa conexão é a conexão dos princípios, e isso Paulo vai reafirmar tanto em 1 Coríntios capítulo 16, como também em 2 Coríntios capítulo 8. Quais são os princípios gerais do dízimo? E esses princípios estão tanto presente em alguma medida na vida de Abraão, quando ele entrega o dízimo a Melquisedeque, como Jacó também, e depois regulamentado na lei. Quais são esses princípios que continuam valendo, tanto na antiga aliança como na nova aliança? Então, quais princípios são esses? Primeiro, essa contribuição, e aí se quiser dar o nome de dízimo, oferta ou contribuição, não importa, o nome não está em jogo. Está em jogo é o seguinte, o princípio geral. Primeiro princípio, ser sistemático. O que é isso? Fazer sempre, ou seja, não adianta fazer uma vez, depois não fazer mais, fazer sempre e fazer na igreja. Então, Paulo reafirma isso em 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 8, que essa maneira de contribuição deve ser feita de forma sistemática. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 16 que assim, todas as vezes que vocês se reunirem, façam contribuições. Por isso temos um momento de contribuição nos nossos cultos. Então, sempre e na igreja. Esse princípio permanece válido. As contribuições devem ser feitas continuamente e na igreja. Segundo princípio que continua valendo, uma espécie de continuidade da antiga aliança, que é proporcional. E aqui é a grande chave do negócio. O princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? Paulo vai falar disso lá também, 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8. Que é o princípio que quem ganha mais e quem ganha menos, todos vão entregar a mesma quantia, para que ninguém ache que está entregando um pouco menos ou alguém se orgulhe de entregar muito. Então a ideia de Paulo é o seguinte, não quero de mais de quem ganha muito e nem quero de menos de quem ganha pouco. O mesmo valor para todos. E aí, o conceito de continuidade está presente, 10%. O princípio de 10% continua válido porque quem ganha muito entrega 10% de muito. E quem ganha pouco entrega 10% de pouco. E todos vão entregar o mesmo tanto. É mais difícil para um que ganha muito ou mais difícil para aquele que ganha pouco? Não. É proporcional para todos. Tanto aquele que ganha pouco vai sentir falta daquele valor, porque para ele é importante, como aquele que ganha muito vai ficar preocupado. Nossa, eu vou entregar tudo isso, né? O que vai acontecer? Ou será que eu vou perder?
ambos podem estar revelando aí uma idolatria. Então, princípio da proporcionalidade, 10%, tanto para um quanto para o outro, para que todos entreguem o mesmo tanto. E o terceiro princípio geral de continuidade do dízimo da antiga aliança para a nova aliança é que, em ambos os casos, essas ofertas, essas contribuições, esses dízimos são para bom andamento da causa de Cristo, no Antigo Testamento da causa de Deus, e também para ajuda aos necessitados. E aí, nesse sentido, todo crente é responsável por administrar o dízimo. Como assim, pastor? Então eu mesmo posso administrar? Não. Você deve entregar na mão dos presbíteros, dos administradores, mas acompanhar o que vai ser feito com esse valor. Aquela história de que eu entregue o que ele faz é problema dele, está errado. E igrejas que escondem o seu orçamento também estão fazendo algo que não está de acordo com as escrituras. Então, o bom andamento da causa de Cristo e a ajuda aos necessitados é o princípio geral do dízimo. Esses princípios são princípios de continuidade. Você vai ver ele tanto em Abraão, né, tanto em Jacó, como depois na lei, depois nos profetas, depois em Jesus, depois nos apóstolos. Existe uma continuidade desses princípios. Quais são eles? Sistemático, ou seja, sempre e na igreja. Segundo, proporcional, 10%, para que ninguém entregue ou menos ou mais, e para o bom andamento da causa de Cristo e suprimento dos necessitados. Bom, eu acho que deu uma boa ideia aí, né, do que significa o dízimo, e a gente vai já encerrando por aqui por causa do nosso tempo. Eu sei que talvez possam ter algumas dúvidas, fique à vontade aí para me mandar mensagem, ou depois, se quiserem conversar pessoalmente, a gente pode conversar sobre esse assunto, mas como eu disse, não quero polemizar, só trazer aqui aquilo que as escrituras nos ensinam. Bom, moral da história então, somos chamados a adorar a Deus com o nosso dinheiro, como forma de demonstrar gratidão por seu amor ao seu povo. Então, nós somos chamados a adorar a Deus, inclusive com essa área tão difícil que é o dinheiro, e isso por gratidão, né, por tudo aquilo que ele fez pelo seu povo, e não porque vamos obter aí vantagens objetivas. Desafio do Léo aqui, então a prática, né? A prática acho que tá já implícito aí, né? Qual é a prática? Dizime, ou oferte, ou contribua. Você acha que, não, dízimo já foi eliminado no Novo Testamento, ainda que não exista nenhum texto nessa direção, né? Então aqueles que falam, o dízimo acabou na Nova Aliança, estão falando por conta própria, porque o texto bíblico não fala nada sobre isso. Então, mas se você não quiser dar o nome de dízimo, use o nome de oferta, de contribuição, desde que seja naqueles princípios. Sistemático, seja sempre, proporcional, seja 10%, e também com o objetivo, bom andamento da causa de Cristo e ajuda aos necessitados. Vai ter bênção se eu fizer isso? Irmãos, sempre existe bênção quando obedecemos a Deus, mas não é uma relação de troca, é uma relação de gratidão. Ou seja, vamos fazer essas contribuições para a glória de Deus. E quando fazemos para a glória de Deus, sempre o Senhor nos abençoa, porque obedecer a palavra dele é sempre o melhor caminho. Tá certo, meu povo? Chega de falar, né? Malaquias gastou foi tempo, né? Tanto ontem como hoje, extrapolei muito aí o tempo do nosso devocional. Mas vamos orar. Se você puder, ir para um instante o que está fazendo. E como eu gosto de fazer sempre sextas-feiras, eu gosto de encerrar a semana de devocionais com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, para um instantinho o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.